Documentos da Aeronáutica sobre UFOs. Para quem não sabe, e o senador bem lembrou, já foram liberados pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, 20 mil páginas de documentos que estão à disposição dos senhores no Arquivo Nacional aqui em Brasília. Agora tem que marcar hora para ir vê-los, porque, segundo os funcionários do Arquivo Nacional, é a seção dos documentos mais procurada de todas. Bem, a história dos UFOs no Brasil tem início em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele já encontrou índios que descreviam bolas de luzes anômalas que os perseguiam, que eles chamavam de curupiras ou boitatá. Depois nós tivemos, como bem lembrou o senador, que a ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947, um mês depois nós tivemos o primeiro contato imediato com um ser extraterrestre, que aconteceu em Pitanga, no Paraná. Isso é uma coisa de grande importância. E a primeira abdução, que é a levada de pessoas para dentro da nave, e vocês vão assistir uma palestra de um colega meu, o Tony Najar, sobre esse assunto. A primeira abdução aconteceu no Brasil. Então o Brasil é pioneiro em tudo. Inclusive, nós, em virtude desse pioneirismo, nós iniciamos em 2004 a Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, a campanha UFOs Liberdade de Informação Já. Foi ela que levou à abertura de 20 mil páginas de documentos antes secretos da aeronáutica, que já não são mais. Nós nos aproveitamos para isso da Lei de Liberdade de Informação, a LAI, de 2011, que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse material. E nós não queríamos acesso desse material para nós, ufólogos. Nós queríamos acesso a esse material para a sociedade. É a sociedade que se beneficiou. E os ufólogos são sociedade. Então, nós nos beneficiamos igualmente. Aí aconteceu que, gradualmente, foram surgindo documentos, década após década. Desde a década de 50 até a década de 2020, nós temos documentos inúmeros, incontáveis, que podem ser escrutinados por qualquer pessoa no Arquivo Nacional. E essa história toda teve início em 1954, como bem tratou o senador Eduardo Girão, quando o coronel João Adil de Oliveira foi aos Estados Unidos para se informar sobre discos voadores e recebeu dos americanos a forte indicação de não deixar esse assunto se proliferar no Brasil, como eles não queriam que se proliferasse nos Estados Unidos. Mas como bom brasileiro, o capitão da aeronáutica veio ao Brasil e declarou que o fenômeno UFO é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Fomos o primeiro país a ter essa responsabilidade. Depois, 2 órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que funciona no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, e o outro, no 1º Comando Regional de Belém, a Operação Prato, que são importantíssimos e vão ser tratados aqui com alguma propriedade nesse evento. E nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a portaria 551G3, assinada por ninguém menos do que o brigadeiro Junichi Saito, que naquela ocasião era comandante da Força Aérea Brasileira, em que ele determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem